Olá, você que nos assiste aqui pela TV, está começando mais um programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o Werner Reinert, aposentado blumenauense, que tem muito certamente para nos contar nessa próxima meia hora. Senhor Werner, prazer tê-lo aqui no programa. O prazer é todo meu. Pois é, o senhor é blumenauense, mesmo assim como eu escolhi Blumenau para morar? Não, eu sou blumenauense. De que região, onde é que o senhor foi criado? Na Rua Timbó, no bairro Vitor Conder. Ali numa transversal da Rua São Paulo. Antigamente era isso, é. Lá onde é MR Tecidos, ali naquela Rua Timbó. Antigamente ali por perto tinha a Volvo também, não tinha? Tinha. Famosa. Sim, o Arno Guetta. E para o centenário compraram 3 carrocerias, tinha um caminhão Volvo, ônibus Volvo, com 3 carrocerias Calabrasa, de alumínio, que na época era raridade, novidade. O senhor nasceu em que ano? 42, 16 de maio de 42. Pois é, então ali pela década de 50, já com 10 anos de idade, o senhor há de se lembrar bem da sua infância, Lembro, né? eu começo a lembrar fatos, vamos dizer assim, a partir de 16 de maio de 1948, quando deu uma enchente, e foi uma tristeza para mim, porque seria minha sexta festa de aniversário, e naquele dia choveu tanto que Blumenau amanheceu com enchente. Então, a nossa casa não pegou enchente, mas eu conheci enchente. Tanto é que o CUM, que era o transporte da Itopava Seca para a cidade na época, o ônibus, um Ford Hércules diesel, encalhou na água e o motorista e o cobrador ficaram sentados na estátua do Fritz Miller, naquela praça Fritz Miller lá, né? Ficaram sentados esperando uma carona de bateira para isso, nós vimos ainda, né? Então isso me marcou muito. Então, por exemplo, o centenário de Blumenau, em 1950, meu pai, como era Luiz Mata, ele mandou confeccionar medalhas de porcelana, através da porcelana Schmidt, né, que na época também, com os festejos do centenário de Blumenau, o Circo de Orquidófilos, Numismata e Filatelistas lançaram essa medalha de porcelana. Seu Werner, mas lá no ano de 1950, então no centenário da cidade, né? Sim. Ali, o que nós tínhamos? Que lembrança o senhor tem, por exemplo, da Rua 15, que é a principal via até hoje da cidade? Todo o centro comercial era centralizado na Rua 15. Praticamente não tinha comércio nos bairros. A Rua 15 era, lógico, o trânsito era mão contra mão, o ônibus parava, tinha os pontos na própria Rua 15. Era assim, tem boas lembranças. O que eu me lembro muito, havia muito respeito, vamos dizer assim, umas certas educações, que o homem sempre andava para o lado da rua e a mulher andava para o lado onde estava a calçada, as casas, né, de comércio. Porque ainda nos anos 50 já havia calçamento na Rua 15, mas de uma tradição antiga, que a água, a poeira respingava, então as senhoras andavam externamente. Porque... E tem mais um detalhe, só desculpa interromper, e os cavalheiros, a maioria usando terno e chapéu, e levantavam o chapéu quando cumprimentavam uma dama. Olha que interessante, um gesto de muito respeito, né? Sim, respeito. Pois é, mas eu ia só falar, a 15, né? Eu cheguei a entrevistar aqui o Lauro Baca, hoje pai, sim, de saudosa memória, que ele viveu na época em que a 15 não tinha pavimentação nenhuma, era barro, né? Sim. Tinha poeira e tinha lama quando chovia. Lá perto onde eu morava, ou seja, no começo da Rua São Paulo, começou primeiro o paralelepípedo só no meio, só para os veículos automotores, que eram poucos, tá? E nas laterais iam as carroças, os carros de mola, motocicleta, bicicleta. Pois é, e aí tinha muito cavalo na época? Tinha carro de mola, que era o táxi dos pobres, né? Carro de mola. E a carroça era usada para carga, para transporte de carga, né? O senhor lembra onde eram os pontos, então? Sim, no Kickbush, por exemplo, lá onde... No Grande Hotel Blumenau, no outro lado... Ali onde era o antigo cinema, o Cinebush, né? O Cinebush, o Hotel Rollets. Então, no lado de cá, que era o famoso Kickbush, né? Lá tinha os táxis do Oswaldo Fittler, vários aí na época, né? O Degenhardt, Rodolfo Degenhardt. Quem mais? Vários, né?
tinham, nem me lembro agora. A verdade é que eram poucos carros automotivos. Sim, porque também não era qualquer pessoa que tinha dinheiro para pegar um táxi. O carro de praça, que eles diziam, né? Eu vou pegar um carro de praça. E a linha de ônibus, só essa que o senhor falou, como é que era? Kuhn, é. Era do pai Kuhn e dos filhos, Heinz e Horst. E só tinha essa empresa ou tinha Não, mais? essa era só específica para Itupava Seca. O ponto final era na Rua das Palmeiras, lá perto da Câmara dos Vereadores, ali, né, na Rua das Palmeiras, ali era o ponto final. E ia até na fábrica de gaitas. Depois começou a estender até Ponto Salto e essas coisas assim, mas até a fábrica de gaitas. Isso era do Kuhn. Para a Velha tinha o Wolfram. Para Garcia tinha, não me lembro agora do primeiro proprietário, depois é que o Zaga comprou, a família Zaga. Sim, né? da Glória. Da Glória, é. Né? E para a Rua Itajaí tinha o Vamsa. Ele ia na Rua Itajaí e Bom Retiro, era o único ônibus que ia para o bairro Bom Retiro. Pouquíssimos também ônibus. É, também a população, a cidade era pequena, né? Imagino. Agora, o senhor falava dos primeiros carros, certamente, o senhor há de se lembrar, né, desses carros trafegando o pé. Na verdade, eu sempre me interessei muito por carrinho, por carros também, né, na verdade, né? Desde criança, foi uma coisa que coincidiu que meu pai tinha motocicleta e, em função dele ser presidente do motoclube, andar muito de moto, e eu muitas vezes de garupa junto, muitos tombos e coisas assim, então já tinha uma certa aversão. Isso não era por causa do piloto, era por causa das condições das estradas, né? Também, bom, hoje, na verdade, o meio de transporte, a motocicleta, pode ter muitas vantagens, só que é muito perigoso. Sim. Né? Ainda mais com esse trânsito volumoso de hoje em dia. Mas eu faço referência ao passado, porque o senhor falava aqui de poucas ruas pavimentadas para a época, mas hoje a gente tem rodovias, mas na época era o quê? Eram estradas de barro? Só que também tem uma coisa, naquele tempo não se corria tanto, né? Andava 30, 40 e olha lá, se pegava uma vez 50, 60, né? É verdade. E hoje em dia... Pois é, mas o senhor então falou que o pai comprou uma moto e aí mais tarde... Meu pai, ele fazia muita coisa de bicicleta. Ele chegou aí lá para São Joaquim, lá para o Morro da Igreja, as coisas assim, de bicicleta. Aliás, o pessoal usava muito bicicleta nos anos 50, 60. Aí ele foi melhorando de vida, ele comprou a primeira moto, uma NSU, mais simplesinha, TFT, como eles dizem, né? E depois, então, quando ele começou a melhorar de vida, em 1951 comprou uma moto que era o sonho dele. Uma 500, uma Sunbeam, inglesa. E com isso ele viajou para Porto Alegre, São Paulo e participou de corridas aqui. Escolheram ele para ser presidente do motoclube, né? Idealizou a motopista lá no bairro Forstadt, né? Na rua Sebastião Foss, hoje em dia naquela região ali, né? E foi um terreno arrendado da família Foss e a pista era um paralelogramo, né? Tinha duas retas compridas, duas retas curtas, duas curvas fechadas e duas curvas abertas. E ali houve um duelo muito bonito, uma nota que marcou muito o Blumenauense daquela época. O Paulo Baimisch com uma moto Java, categoria 125. O Paulo Baimisch duelou com um piloto de prova de italiano, Luiz Latorre, que ele tinha a máquina Moto Guzzi, especial para corrida. E aquela pista ali assistiu um duelo entre esses dois pilotos. Porque o Paul Baimisch era piloto da Auto Union na Alemanha, então ele também sabia pilotar. Né? Então, assim, deu um duelo. E o paulista só ganhou porque a chegada era quase no fim da reta. Porque quando começou a reta, o Paul Baimisch estava na frente. Só que a moto do italiano era mais possante e ele chegou meia moto na frente na chegada. Olha só. Foi um duelo, todo mundo... História que o senhor não esquece. Seu Werner, e o teu tempo de escola? Tempo de escola? Umas artezinhas, como todo piá faz, né? Mas era bom aluno? Muito. Eu me considero, acho que nenhum professor puxou muito a minha orelha, né? Onde é que o senhor estudou? Eu comecei o Jardim da Infância no Colégio Sagrada Família e depois porque era mais, o ginásio era mais para, também o primário, era mais, vamos dizer assim, para moças, para gurias, né? Aí meu pai me colocou no Pedro II, lá subindo o morro lá, né?
Aí me lembro dos professores, o Joaquim Floriano, Joaquim de Sales, o Rodolfo Guella, que além de professor de geografia era diretor do colégio, o Heriberto Miller, e essa turma toda aí a gente se lembra. E tem um detalhe, né? Veja, hoje a gente passa perto de um colégio, chama atenção, por exemplo, eu cruzo muito aqui o Morro da Companhia Hering. Antigamente existiam lá os funcionários tinham bicicleta, só os executivos da família Hering, o Schelling, essa turma, né, os graduados é que tinham carro. O resto tinha lá 2.000, 3.000 bicicletas. Hoje em dia, você atravessa o Morro da Companhia, você vê lá, todo cara que trabalha na Companhia Hering tem carro. Inverteu, né? É, assim também o Pedro II, lá só tinha 3 carros. Vinha o médico, que é o Diogo Vergara, que tinha um Chevrolet Bel Air. Tinha o pastor Rolf Tibers, que ele tinha um Fusca verde da Alemanha, né? Aquele com janelinha pequena atrás, né? Mas na verdade era o carro da paróquia, né? Que ele era o pastor da paróquia. E o Heriberto Miller tinha um CV2, um Citroën, bem pequenininho. Imagina, o cara era gordo, fumava charuto e dentro de um carrinho bem pequeno. Eram os únicos 3 carros. Personagens e fatos que a gente não esquece, né? Não, na verdade, eu comparo a memória humana, é que nem um computador. Daqui a pouco a memória está cheia, aí ele fica lento, não acumula mais, não pega mais. E assim como lá no Pedro II, na cidade também, como o senhor dizia, eram poucos os que tinham esse poder aquisitivo e de ter o carro, né? E tem mais um detalhe interessante, né? Que também hoje em dia chama a atenção. Naquele tempo, praticamente era coisa de machista, né? Praticamente só os homens dirigiam carro. Quando aparecia uma mulher dirigindo carro, era um escândalo. Ai, já discriminada, né? Mulher, né? Então fica um troço dessa. E hoje em dia, quantos executivos vão lá na empresa e a esposa vai lá, busca ele, vai para a feira, leva os piazada da Paula. Então a coisa mudou completamente. Pois é. Então, e eu dizer que os carros, né? E aí, claro, esses carros eram comprados aqui em Blumenau, já tinha concessionária ou vinham de fora? Não, os carros tudo importado, né? Até praticamente 1960, no final da década, até 58, por aí assim, em 58 foi lançado o primeiro carro. Na verdade, não era nem totalmente brasileiro, as peças vinham de fora e montavam aqui, né? Começou com a Remaguete, que foi primeiro de Kombi. Eu pergunto porque o senhor falou do Fusquinha, que alemão, né? O Fusquinha na época, por exemplo, nos anos 50, ele vinha da Alemanha, tinha aquela janelinha pequena atrás. Aquele vidro bipartido? E o pisca-pisca no lado na coluna tinha um bracinho que vinha para fora, assim, né? Com luzinha, né? E qual foi a primeira concessionária aqui da cidade? Não, tinha o Repke, né? O Repke, depois o Fresher, né? A Breitco veio mais tarde, né? A Blusa mais tarde também, né? Mas naquele tempo quem negociava caro era o Carlos Repke, que na verdade a matriz era em Florianópolis, que era mais concessionária Chevrolet, e depois o norte-americano John L. Fresher, que depois foi o filho dele, o Alfred Fresher, da qual inclusive eu tive o prazer de trabalhar e conhecer essa empresa. Eu trabalhei de 59 até 66, por isso também fomentou esse meu interesse por carros, né? Porque na época, vamos dizer assim, em 1958, 60... Ali era a revendedora da Ford. Da Ford, eu trabalhei com eles lá, né? E me marcou muito porque a importação na época, né? Então em função de começar a indústria automobilística, mas como a necessidade no Brasil era maior para transporte de cargas, então tanto a Chevrolet como a Ford, também a Mercedes, a Scania, que foi aparecendo tudo, né? Começaram por caminhões, que era o principal para o Brasil. Que o presidente Juscelino Kubitschek, na época, fomentou e deu incentivo à industrialização e começaram a parar com os trens. Por isso é que deu esse problema. Tá? Então, mas eu voltando à Ford que eu trabalhava, então os poucos carros que eles importavam, que eram da Alemanha, o Taunus, e daí em 60 eles importaram 2 Ford Falcon, que era na época um carro um pouco mais compacto, porque tinha só aqueles carrão, né? Então, e vieram 2 carros desse para Blumenau, um foi para o seu João Carson e outro para o seu Adolfo Schmatz, da Livônios. Então, Werner, a gente falou
do carro de mola, né? Uhum. Nós falamos dos primeiros carros, que o senhor tem conhecimento, né? Dos ônibus, e agora o senhor lembrou dos caminhões, me veio em mente a questão, né, dos primeiros caminhões que rodaram aqui por Blumenau, que o senhor se lembra. Traziam o que? Madeira lá da serra, lá de cima? Na verdade é o seguinte, por exemplo, eu tinha o privilégio de morar junto à Rua São Paulo, que era o Beco Timbó, na época era beco, né? Hoje em dia é rua. E como nós íamos à cidade, nós íamos à Rua São Paulo, de qualquer jeito. E era, na verdade, a via troncal, ligando o litoral tanto para o oeste como para o Paraná, porque não existia BR-101. Se o senhor queria ir de Itajaí a Curitiba, o senhor tinha que ir Itajaí, Gaspar, Blumenau, Rio do Texto, Pomerode hoje em dia, Pomerode, subia a Serra de Jaraguá, Guaramirim, Joinville, e aí pegava estrada de barro até Curitiba, e aí começava um pouquinho de asfalto. Dificuldades. E, como o Itajaí era porto, o principal, vamos dizer assim, o terminal de combustíveis era tudo Itajaí. Então o oeste, tanto é que naquele tempo no oeste a gasolina era bem mais cara, os tanqueiros, caminhão de tanque, né, também passavam pela Rua São Paulo. E a exportação de madeira de pinho araucária, né, não o pinus iliote. Pinheiro. O pinheiro legítimo, né? A maioria de Lages, Campos Novos e curitibanos, né? Aquela região ali, onde tinha justamente a extração da madeira. Esses caminhões, que a maioria, alguns eram Chevrolet, mas a maioria na época era o F8 e depois lançaram o F800, que na verdade era praticamente a mesma coisa, só mais moderno. E era um caminhão reboque, era um chassi curto, era um caminhão toco, que eles diziam, né? Pequeno, e engatavam uma carretinha que ela tinha um suporte no meio forte e as pilhas de madeira de 5 metros, normalmente, o pinho era exportado a mais de 5 metros, uma tábua, um pranchão. Então eles faziam, só empilhavam a madeira e botavam correntes. E atrás tinha o rodado. Era só isso. Aí depois encolhia aquele bastão, botava aquelas 4 rodas, botava em cima, era o reboque que eles chamavam. Olha só que história. Werner Heimer é o entrevistado hoje aqui no programa Nossa Gente. O programa faz um breve intervalo. Fique ligado porque logo, logo estaremos de volta. Até já. Ó, hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o Werner Heimer. Como vocês perceberam, quem acompanhou a primeira parte do programa, percebeu que ele tem uma relação, uma afinidade muito grande com o automóvel. Quando é que o senhor teve o primeiro automóvel? Foi dono do primeiro carro? Na verdade, a família Heimer começou a ter o primeiro carro em novembro de 1960. Era um carrinho desse aqui. Um Renault. Um Renault Dauphine, que era o precursor do Gordini. Porque esse cara aqui foi batizado meio fraquinho, né? Então eles lançaram o Gordini, que era para ser mais forte. Mas no fim era a mesma coisa. E esse aqui, essa miniatura, representa o teu primeiro carro? É, a mesma cor, tudo assim, esse era o carro. Que ano? Em 1960. E eu achei essa miniatura, aí eu comprei. Porque foi, na verdade, o primeiro carro que meu pai comprou, só que como meu pai tinha a clínica das canetas e os negócios iam bem, no ano seguinte ele comprou um DKV, e como nós era só pai, mãe e eu, filho, depois ele comprou um Fusca para minha mãe, e aí esse carro aqui, em 62, eu ganhei de presente do meu pai. E quanto tempo o senhor ficou com ele? 13 anos.
Eu viajei para o Rio de Janeiro, lá tiraram o sarro da minha cara, perguntaram se eu tinha mandado o carro pelo correio. Fiz a minha viagem de lua de mel em 67 até Foz do Iguaçu, não era nem asfaltado tudo. 13 anos. E depois desse modelo, quantos carros o senhor teve na vida? Até hoje 19. 19. Eu dirijo quase 60 anos, né? E o senhor conseguiu colecionar as réplicas desses carros que na real o senhor usou? Sim, isso na verdade, por ter achado esse carro, eu me interessei em colecionar carrinho. Então eu tenho uma coleção de carrinho, mas a minha coleção eu nunca preenchi, porque tem carros que não se consegue a miniatura. Quantos o senhor conseguiu? Só faltou o Clio Maradona e só faltou o Apollo, da Volkswagen. Então o senhor colecionou 17 e faltam 2. É. E hoje o senhor ainda tem carro? Tenho. Qual modelo? Um Kwid, Renault. O senhor é fiel à marca Renault. No dia que eu tenho 8 Renault, eu tive 7 Volkswagen, 2 da Ford, um Chevrolet e um da Chrysler. E o senhor fez o quê na vida, né? Qual foi a sua atividade, a sua profissão? Eu auxiliei meu pai na clínica das canetas, mas quando acabou a fase da caneta tinteiro, eu abracei a profissão de contabilista, que eu me formei em 64. Aí eu fui contador do grupo Odebrecht, mas não aquele da Bahia, aquele de Blumenau, da família Oswaldo, a Armin Odebrecht. Eles, na verdade, têm várias empresas, construção civil e loteamentos. E em 84 eu abri meu próprio escritório de contabilidade, que meu filho toca até hoje em dia. Né? E depois de me aposentar, depois de parar toda a carreira e ficar viúvo, eu hoje em dia estou auxiliando com a dona Sueli Petri no arquivo histórico da cidade, identificando fotos. Só para ter uma ideia, no ano passado eu visualizei mais de 30 mil fotografias que o fotógrafo Hans Raum, que a família ofertou doou para o arquivo histórico, né? Só os negativos, e aí então eles escanearam e eu, através do notebook, vou identificando as fotos, as pessoas, os carros, os prédios, a edificação, por exemplo, na Rua 15, prédios antigos, né? Como eu nasci e me criei aqui para mim, e graças a Deus, Deus me deu uma memória muito boa, então por que eu não vou colaborar? Um dia eu vi como é importante esse arquivo histórico. Claro que o senhor está contribuindo, colaborando com a história da cidade. Com alegria, e ele ocupa a minha mente. Faz bem. Faz bem. E faz bem para quem também vai depois... Sim, vem gente da Europa fazer pesquisa e fica contente. Uma foto do meu bisavô. Né? Bacana. Então, eu senti como é importante. O que eu estou identificando hoje, quem sabe lá daqui um neto, lá na frente, teve um cara que identificou meu bisavô aqui, que foi esse cara, né? Foi eu. Que bacana, que bacana. E o senhor também escreve artigos para o Blumenau em Caderno? Escrevo. É outra forma de colaborar, contribuir com a história, né? Tá bom. Então, e esse fato de colecionar, o senhor tem muitos carrinhos aqui na sua casa, né? O senhor lembra quantos? Quase 300. Parece um gesto de criança, né? Interessante. O alemão tem um daquele ditado, uma vez kindisch, né? De volta a ser criança. O senhor tem um amor, né, pelos carrinhos, né? São vários modelos, marcas. Sim, tem. Está à disposição, se quiser ver. Pois é. A gente está vendo aí tanta coisa. É uma riqueza. Desde jovem o senhor faz esse tipo de coleção? Não, eu colecionei várias coisas da minha vida, né? Tanto é que a minha primeira esposa sempre dizia assim, tu pode colecionar tudo, menos mulher. Mas além dos carrinhos, o que mais o senhor colecionou? Não, eu colecionei antigamente. Comecei com cigarro, lápis de coleção, chaveiros, flâmulas, cédulas, moedas, selos. Fui colecionando, negociando, vendendo, trocando. E teve época que eu estava precisando de dinheiro, aí vendia as moedas e perdi tudo na enchente de 83. Então, tudo são fases da vida. A gente é os altos e baixos da vida. Pois é, o senhor pegou muita enchente na vida, né? Eu pegava as pequenas que eu pegava, para mim, eu era jovem, reconstruía o lar e não tinha problema nenhum. Aí eu fui construir um abrigo no fundo da casa, sei lá não vai entrar.
pegou 1,80 m lá na enchente de 83. Aí eu perdi todos os móveis, eletrodomésticos, roupas. Seu Werner, quem que em 83, 84 não pegou enchente nessa cidade? Esse é um privilegiado. Em 84 eu já estava numa casa nova que não pegava enchente. Mas eu digo, o blumenauense que não pegou enchente, ele pode se dar o luxo de ser privilegiado. Mas isso dá ânimo à vida, empolga a gente a lutar, a realmente conquistar uma coisa. E isso, o povo blumenauense tem isso. Essa garra, né? Essa garra. E isso levanta, a pessoa na hora fica triste. Mas não, eu vou vencer, vou lutar e vou superar tudo. E supera. Faz parte, né, da história da nossa gente, da cultura da nossa gente. É verdade. Seu Werner, o senhor se diverte colecionando carrinho. Agora, gosta de tomar um chopp, um vinho? Não. Eu há 20 anos não boto um gole de bebida alcoólica na minha boca. E até lá, até 56, 55 anos de idade, tinha época que eu não perdia uma noite na Oktober. Houve uma transformação muito grande na área da cristã. E eu cheguei a uma conclusão que eu sigo a Bíblia e tenho prazer, aprendi isso com minha segunda esposa. Transformou muito a minha vida, não me faz falta. E eu sei de muitos amigos meus que se viciaram, principalmente na área do fumo e drogas e coisas assim. Então eu vejo que hoje em dia, inclusive fiz check-up médico e realmente a minha saúde, Deus tem colaborado, mas eu também estou fazendo a minha parte. Não tenho vício, né? Então, e cuido da alimentação, dou minhas caminhadas, dou uma voltinha de bicicleta e coisa. Então, é por aí. O senhor está com o quê? Nasceu em 42, 78? 77. Está bem conservado, né? Bem, mas como eu já disse, estou fazendo a minha parte. Estou me cuidando. Tem que fazer, cada um a sua parte, né? O homem lá de cima olha com carinho, mas tem que se ajudar. Agora, quando o senhor falou da clínica das canetas, sim. Foi uma fase também importante na família, né? Por coincidência, veja só, meu pai era um balconista numa tipografia que vendia canetas, tá? E na verdade ele trabalhava na burocracia, mas quando tinha muito movimento, aí os executivos da Hering, da indústria de Garcia lá, essa turma, os ricos, né, que tinham mais caneta de tinteiro, porque na escola ainda se usava aquela de pena, assim, né? Mas depois também a escola também começou a adotar. E aí é que o meu pai começou assim, senhor Rama, o senhor me vendeu essa caneta, mas ela está borrando, está pifando. Aí meu pai se interessou em começar a consertar, ele consertava em casa à noite. E isso pegou um volume, e depois as escolas aboliram a caneta, aquela de pena comum, né? E começaram a vir as canetas populares, compacta, Johann Faber, Pilot, né? E aí meu pai resolveu abrir uma loja em 56. Aquilo estourou, explodiu. Tá? Só que também foi uma fase. Depois veio a esperográfica e acabou essa caneta inteira. O senhor trabalhou lá, ajudou? Ajudei, trabalhei 7 anos com meu pai. Então o senhor trabalhou com seu pai lá na concessionária, na né? Ford, depois no grupo Odebrecht, aqui no loteamento, depois escritório próprio. Eu trabalhei 40 anos na minha vida e hoje em dia ajudo lá no arquivo histórico. Ajuda a cidade a manter viva a sua história. Amém, eu faço com alegria. Que bacana. Quantos filhos? 2. Netos? 1. E o senhor é um homem feliz. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe o seu trabalho também. Tá? E tenha um êxito. E que muitas pessoas sirvam de exemplo. Lute, né? Trabalhe, ajude, colabore. Lá no arquivo histórico, estão precisando de pessoas que tenham idade e que saibam resgatar a história da cidade. Que bacana. E assim o senhor contou um pouquinho da sua história, um pouco da história da cidade, enriqueceu o meu e o seu conhecimento, você telespectador que nos dá sempre o privilégio, a honra da audiência. Hoje eu entrevistei Werner Heimer. Também agradeço a sua atenção, telespectador. E assim estamos concluindo o programa Nossa Gente. A todos, um grande abraço e até a próxima.